Imagina você ser teletransportado para um mundo onde existe um sistema chamado fim de vida, onde você é obrigado a se matar quando completa uma certa idade. Essa é a história de Yukito, que depois de um ritual para uma certa deusa, acabou sendo teletransportado para esse tal mundo, onde não existe deuses, religiões ou qualquer tipo de espiritualidade. E assim começa a história do nosso protagonista. Eu me chamo Dick, se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e simbora pra história. Nesse novo mundo a gente já bate de frente com a cocotinha fazendo uns paranauê estranho com a mão, que vocês já devem saber o que ela tá fazendo. Isso aí mesmo. E olha quem ela tá acordando. De que maneira? Nosso prota já acorda assustado com alguém mexendo na sua alavanca, e logo em seguida ela se assusta também. Na minha teoria, tropa, ele não morreu, só foi teletransportado para esse novo mundo. Logo mais, ela pede desculpas e se apresenta. Ela se chama Alura, nome esquisito, eu sei, tropa. Preocupada com ele, ela mostra o restaurante que ela trabalha e diz que com pedido de desculpas ele pode comer lá de graça sempre que quiser. Na cabeça dele, ele acha que foi para um mundo de fantasia, onde tem magia, monstros e guilda para aventureiros, e pergunta para ela onde fica a associação dos aventureiros. Sem entender muito bem, ela entende que ele quer trabalhar na vila e pede para que ele siga ela. Ele, animado com tudo, achando que ela entendeu, começa a dizer para si mesmo que esse era o mundo que ele sonhava, de espada, magias e etc. Logo mais está nosso protagonista batendo enxada no sol quente, inconformado, se perguntando se isso é uma missão. E logo que solta a enxada, um louco vai de pedra o aborda dizendo que todas as mulheres da vila são dele, mas logo é interrompido também por um de seus amigos, que logo se apresenta como Clean e o outro é Roy. E o Kito também se apresenta, e logo o Clean dá mais uma esperança falsa para o nosso protagonista. Ele mostra um adaga e diz que tem um trabalho para ele, e o Kito, cheio de vontade, aceita, achando que vai derrotar goblins, e em seguida dá nosso prota, colhendo uvas, troca. Mas isso não o desanima, pois ele acha que isso é uma missão para poder testá-lo, e ele decide ir até o fim, e colhe mais uva do que ninguém com muita força de vontade. No final, Clean e Roy estão tristes pois a colheita foi boa, mas não tem como conservar tanta fruta assim, e diz que terão que jogar fora o que sobrar. Mas nosso prota tem seus conhecimentos da vida passada e faz birita com o resto das uvas que sobrou, e todo mundo fica animado com isso, pois a bebida alcoólica é muito cara na cidade principal. E o Kito fez novos amigos e está feliz com essa nova vida, mas meio frustrado pois já se passou um mês e ele não viu nada de monstros, espadas ou magia. Logo mais no dia seguinte, e o Kito batendo aquela enxada no sol quente, um homem que sai da mata gritando fujo lhe chama a atenção, e logo em seguida uma besta estranha com 2 chifres sai do mato e para na frente de Yukito e Roy. E o Kito surta e grita dizendo que esse tipo de bicho só aparece da metade pro fim do jogo e que isso tá errado. Mas Roy pede para que ele fique calmo, que ele vai resolver, e puxa um livro do nada, todo confiante como se fosse um mago. E o Kito fica animado e pergunta se ele sabe usar magia. E em seguida Roy faz uma cara misteriosa e grita o nome de Yukito e diz: foge. Eu juro pra vocês que até eu esperava algo de magia, mas isso foi a gota d'água. Depois de fugirem da besta e se esconderem dentro de uma caverna, e o Kito pergunta por que Roy não luta, e Roy responde que eles não são páreos para uma besta. E o Kito, revoltado, diz que não aceita um mundo alternativo onde eles não lutam contra monstros, e pergunta por que ele sacou aquele livro afinal. Roy responde dizendo que isso é um guia de estratégia contra bestas estranhas, e que tem estratégias de fugas e procedimentos de primeiros socorros, entre outras coisas. Logo mais eles voltam para a cidade pequena, e cai a ficha para Yukito que não existe conceito de magia ou tratamento para feridas nesse novo mundo. Então ele se rende à farra com seus novos amigos. Apesar de tudo não ser como ele esperava, ele ainda acha melhor do que sua vida anterior, onde ele não tinha amigos nem muitos objetivos. Em seguida, uma das meninas diz que a vila ficou mais feliz depois de sua chegada, e diz que se ele quisesse ele poderia morar para sempre com eles nessa vila. Ele aceita e deixa escapar que devia agradecer a Deus por ter ido parar nesse novo mundo. Ela o escuta e pergunta o que é Deus. Até eu fiquei besta com essa pergunta dela. No outro dia, pensando pela floresta, e o Kito percebe que não só não tem magia nesse novo mundo, como não tem conceito de deuses, religião ou qualquer tipo de espiritualidade. Logo mais ele encontra um animal morto e diz que vai dar um enterro digno para ele, e outra vez se pergunta como eles enterram os mortos neste mundo, coisa que eu também fiquei bastante curioso, troca. Em seguida aparece Roy e a garçonete, que estavam preocupados com ele. Vamos chamar ela de garçonete porque o nome dela é muito feio, troca. Roy do nada pergunta a Yukito se eles são amigos, e o Kito responde que sim e questiona o porquê da pergunta. Roy se aproxima perto de seu ouvido e diz que ouviu sobre um boato de um livro proibido aterrorizante.
Livro proibido, Yukito pergunta. Roy diz que se alguém ouvir pode até lhe fazer sumir do mapa. Yukito assustado pergunta sobre o que é o livro, e Roy responde bem atentamente que é um livro que fala sobre sexo. Ele fala tão assustado que me passa tal medo que ele tá sentindo. Yukito diz que isso é um livro de pornô e em seguida eles vão parar na cidade grande. Sendo a primeira vez de Yukito na capital imperial, Roy pede para que ele evite falar com as pessoas da cidade, pelo fato da vila onde eles moram ser um pouco mal falada. Ao chegar na loja de livros, Roy e a garçonete ficam assustados com os livros eróticos que eles vendem. Eles faltam ficar doidos, enquanto Yukito simplesmente considera uma obra de arte e não vê nada demais. Apenas diz que deviam estar expostos em um museu. Voltando para casa, Yukito vê uma multidão e se aproxima para ver o que está acontecendo, e vê uns cavalheiros e pessoas ajoelhadas de frente para as outras. Em seguida, um cavaleiro dá a ordem e eles tomam algo tipo um veneno e morrem na mesma hora. Ao ver essa cena, Yukito fica muito devastado e com muito medo. Então sua amiga lhe puxa e explica tudo. Ela diz que nesse país existe um sistema chamado fim de vida, e que quando o país ordena você deve pôr fim à sua própria vida. Isso o deixa ainda mais assustado e muito incomodado, e pergunta se isso se aplica a eles também. Mas Roy diz que não, diz que eles são especiais e que são tratados de uma forma diferente. Pede para que ele fique tranquilo e o chama para ir embora. Mas parece que a população não gostou muito do que eles ouviram, e dizem que deviam dar fim a todos aqueles que moram no campo de isolamento. Logo mais à noite, Yukito recebe aquela visitinha da garçonete em sua cama, vocês sabem, né? Ele pergunta o que ela está fazendo e ela responde que está invadindo sua cama porque leu num livro uma forma de deixar os homens mais animados, se é que vocês me entendem, né? E diz que veio toda preparada para isso. Yukito assustado diz que ela entendeu errado em vários sentidos, mas ela insiste e diz que fará o seu melhor possível. Deixa a garota brincar, Yukito, deixa. E momentos depois, nosso prota aparece todo amarrado e ela colocando a culpa nos livros proibidos. Aproveitando o momento, Yukito pergunta por que as pessoas da vila são mal vistas pelas pessoas da capital. Ela explica que a vila é um campo de isolamento para aqueles que não seguem os costumes do país. Ou seja, todos que não seguem os costumes são banidos para viverem isolados fora da capital. Ela agradece Yukito pelos ensinamentos e por ele não olhar para eles com cara de nojo. E ele responde dizendo que já foi uma pessoa de quem as outras não gostavam, e que as pessoas dessa vila são os primeiros amigos que ele fez, então para ele está tudo bem. Em seguida, ela elogia o talismã que ele tem pendurado em seu pescoço, e ele lembra que foi a única coisa que veio com ele da sua outra vida, e que seu pai disse que esse talismã iria protegê-lo. No entanto, ele coloca no pescoço dela e diz que não é grande coisa, mas que ela pode ficar, e ela o agradece. Enquanto isso, na outra sala, parece que a sentença de morte de algumas pessoas da vila foram pedidas pelas pessoas da capital. Roy, revoltado, diz que se recusa a aceitar e diz que vai lutar contra as pessoas que fizeram isso com eles. No outro dia, Yukito acorda e acha estranho por não ver ninguém no bar. E ao sair pra fora se assusta ao encontrar o Roy no chão, todo espancado. Foi uma surra bem dada, viu? O bicho apanhou até de inchada, se duvidar. Yukito pergunta o que aconteceu e Roy diz que ele tentou impedir, mas eles vieram e as levaram para serem julgadas na capital. Em seguida, seu outro amigo Clean aparece com a carroça e Yukito sobe e eles seguem para socorrerem elas na capital. Infelizmente, uma de suas amigas já foi enforcada e na hora da morte da outra, Yukito aparece e já pula socando todos os cavalheiros que vêm em sua frente. Yukito para em frente de sua amiga que foi enforcada e pergunta para os cavaleiros por que elas têm que morrer. E um cavaleiro toma a frente e responde, porque elas são divergentes, que temem o fim da vida. Yukito pergunta, o que tem de errado em temer a morte? E o cavaleiro diz, o fenômeno da vida de alguém chegar ao fim não é nada a se temer. E em seguida desfere um ataque em sua barriga e Yukito cai no chão de frente para sua amiga que solta um grito de desespero ao ver ele sangrando. Em seguida ela recebe um ataque desse mesmo cavaleiro e cai de frente para Yukito, que faz uma reflexão de sua vida e diz que não devia ser salvo, mas sim essas pessoas que foram gentis e amigáveis com ele. Após fazer toda a reflexão segurando o talismã que seu pai deu, a deusa escuta suas preces, uma luz aparece no céu e do nada a nossa deusa aparece para salvar Yukito. Ao ver que Yukito está jogado no chão e morto, ela fica muito brava e lança uma magia engolindo todos os cavaleiros que estão ali presentes no campo de batalha. Depois disso, ela corre para ressuscitar Yukito e a gente vê sua amiga acordando e se perguntando como ainda está viva. Yukito fica meio assustado pois a deusa pula em suas costas e começa a mimá-lo como se eles já fossem íntimos de outra vida. Mas logo ela se apresenta como Mitama
e diz que é sua divindade. Depois de se apresentar, todos que foram mortos ali no local foram trazidos de volta à vida pela deusa. E aí que cai a ficha para Yukito, que aceita a maluca de seu pai, não era a loucura dele, e assim reconhece o poder da deusa e eles voltam para a vila. Todos festejando pela volta de todos em segurança, mas Yukito se encontra preocupado, pois sabe que irritou o povo da capital imperial, e agora tem que montar uma estratégia para proteger a vila. Enquanto isso, nossa deusa está sendo interrogada lá em cima, no outro quarto, pela garçonete e sua irmã, que lhe faz tais perguntas. A garçonete pergunta para Mitama o que é uma deusa para Yukito, e ela responde que é algo para a vida toda, e que eles vão ficar juntos até a morte. Nossa garçonete, como sempre, entendendo tudo errado, entende que Yukito está casado e que ainda por cima ele gosta de garotinhas. Então ela se deita no chão e se prostra, pedindo para que alguém rapidamente a transforme numa garotinha para que ele também goste dela. Logo mais, nosso prota pergunta para a deusa quais tipos de milagres seus poderes divinos podem fazer, e ela diz que pode fazer qualquer coisa, pois é uma divindade grande o bastante para isso. Daí ele já viu uma oportunidade de salvar a vila, então ele pergunta se ela é capaz de vencer um exército de um país inteiro sozinha. Ela responde que sim, e que poderia facilmente causar um dilúvio e devastar todos em apenas alguns instantes. Ela levanta e decide dar uma demonstração do seu poder, só que ela não consegue nem mover o copo direito, então ela faz uma magia na mesa e abre tipo seus status de fiéis, e se assusta em ver que tem 0, e explica que quanto mais fiéis uma deusa tem, mais poderosa ela se torna, e isso deixa nosso prota bem pra baixo. Logo depois entra alguém no bar dizendo que o povo da capital está investigando o incidente que aconteceu na cidade, e isso mexe com Yukito e ele sai para tomar banho. No banho, nosso prota bota todo o medo e desespero que tá sentindo pra fora, até que nossa deusa aparece do nada o assustando. Após arremessar a deusa para longe, surge uma ideia na cabeça de Yukito, e agora ele decide que vai transformá-la em uma super divindade, trazendo novos fiéis para que ela recupere todo o seu poder perdido. No outro dia, a gente já aparece na cabeça pervertida de Roy, que está imaginando como seriam suas recompensas sendo um dos seguidores fiéis da nossa deusa, até que ele finalmente aceita, e ao ver que ele é seu primeiro seguidor, nossa deusa briga com Yukito perguntando por que ele não é outro seguidor dela, e assim ele decide espalhar uma religião para atrair mais fiéis para nossa deusa. Ela, toda convencida de sua sabedoria de 10 bilhões de anos, decide que vai se pronunciar achando que todos vão se prostrar diante de seus pés depois de ouvir seu discurso. Mas só que tudo acaba dando errado, pois ela só sabe falar da vida íntima de Yukito, que logo se zanga e diz que chegou a hora dela começar a fazer milagres para garantir mais fiéis. Então ele passa a tomar conta de sua apresentação. Em outra tentativa de Yukito, mais uma vez ela toma a frente, estragando tudo, dizendo que Yukito gosta de mulheres com seios pequenos. E nossa garçonete, que é doida e varrida pelo Yukito, acaba pedindo um machado emprestado para diminuir seus seios ali e agora, e fica totalmente desesperada enquanto Yukito fala que é mentira e que ele gosta de mulheres com seios grandes. De volta a estaca zero, já que tudo deu errado por causa da boca grande da deusa, Yukito tenta novamente, agora com algumas travessuras e mágicas de sua antiga vida, mas nada que ele tenta dar certo, até que aparece do nada nossa garçonete com seu animal de estimação doente, e todos ficam preocupados. Então Yukito toma a decisão de ajudar ela. Mais tarde, naquela mesma noite, Yukito aparece com as ervas na mão que ele e a deusa foram coletar para tentar salvar o pet da garçonete. Após dar o remédio para o pet na esperança que ele melhore, a deusa faz um comentário dizendo que na sua vida passada, Yukito não teria coragem de fazer algo do tipo por alguém, e assim que ela termina, o pet coce todo o remédio e morre lentamente na frente deles, deixando todos assustados e tristes. Mas como nada é impossível para nossa deusa, ela estende os braços sobre o pet e usa a única energia que lhe resta para trazer o pet da garçonete novamente à vida, caindo então sobre a mesa sem um pingo de energia em seu corpo. E explica que fez isso porque Yukito estava com problemas e usou todo o poder de apenas um fiel pervertido que ela tem para ressuscitar o pet. Mas logo ela ganha as duas irmãs como seguidoras fiéis e uma quantidade de poder absurda volta para o seu corpo imediatamente. Sentindo então esse poder transbordando em seu corpo, para agradecer, ela concede um desejo à nossa garçonete, que pede para que ela traga de volta os cavalheiros que ela absorveu na capital, porque eles não têm culpa do sistema que obrigam eles a matarem pessoas. E ao trazer todos os cavaleiros novamente, no meio deles aparece uma cocotinha totalmente nua, tropa, fechem os olhos, beleza? E o Kito pergunta quem é ela, e ela responde que é um cavaleiro imperial, e em seguida pede que a matem. E com isso a gente fica por aqui, lembrando que o nome do anime vai estar na descrição do vídeo, quem puder deixar aquele like pra fortalecer e se inscrever no canal vai ajudar bastante, tamo junto. E comenta aí embaixo se vocês quiserem continuação dessa história. Eu me chamo Dick e trago os melhores animes pra vocês. Through the